bem, Ana, muito bem, pastor. Lá no Carmelo, então, acontece o episódio de Elias com os profetas de Baal. O episódio de Elias com o profeta de Baal. A gente não pode se esquecer de uma coisa muito importante. Qual foi o objeto mais caro que se usou ali nesse episódio todo? A água. A água. Havia 3 anos e meio que não chovia sobre a terra de Samaria, e o que eles mais precisavam era de água. De água, não é? E é exatamente a água que Elias pede para levar para lá. Praticamente 6 botijas de água grande, pede para despejar sobre o sacrifício. Isso valia mais do que qualquer ouro naquela época, né? Animais passando fome, porque havia sequidão, mães tendo que se privar porque não tinha o suficiente de água, tendo que se privar de inúmeras situações. A sociedade estava um grande caos. Exatamente. Isso me passa uma mensagem, que quando eu quero o milagre de Deus na minha vida, eu também preciso de dar ao Senhor o melhor da minha vida. É a entrega daquilo que nós damos a Deus para receber dele. Exatamente. Tanto desejamos. Exatamente. É bem assim. Bom, porém, isso acontece ali no Carmelo. Lá no Carmelo nós temos o elemento Elias. O elemento Elias do profeta é muito importante. Nós sabemos que Elias, ele foi um dos precursores. Sim, foi um dos precursores e ele foi aos céus, né? Ele subiu aos céus, ele não passou pela morte. Pelo fato de Elias não passar pela morte, aí é o pulo do gato dessa história, que eu acho maravilhosa, que são os elos que a Bíblia faz e que a gente fica doido com esses elos, né? Elias não passou pela morte. Por esse fato, o povo judeu que mora nessa terra, desde então, todas as festas que ele faz, principalmente na festa da Páscoa é outro elemento importante. Na festa da Páscoa, eles têm um copo nas mesas de todas as famílias. É um copo dedicado a Elias. É um copo dedicado a Elias. Por quê? Porque eles sabem, todos os judeus sabem, que biblicamente falando, para que o Messias venha, Elias precisa vir primeiro, para anunciar o caminho do Messias. Por isso que João é indagado, quem és tu? És tu, Elias? Elias? Porque eles ficam esperando o Elias chegar, né? Já era da cultura judaica, como até o dia de hoje. Até nas festas de hoje existe o copo de Elias, ok? E, segundo lugar, nesse momento aqui no Carmelo, o que Elias estava fazendo, na verdade, com essa história ali dos 400 profetas de Baal? Elias estava, na verdade, mostrando para a nação de Israel quem é Deus. Isso foi a mola-chave, isso foi o carro-chefe do que Elias estava fazendo aqui, ok? Quem é Deus? Essa é a função de Elias. Mostrar quem é Deus, pastor Paulo. Mostrar quem é Deus. Essa era a função de Elias. E aí, o que acontece? Eles sabem que Elias precisa chegar para mostrar quem é o Messias. Eles sabem que Elias aponta para quem é Deus. Nada mais justo, então, que um monte que olha para o outro. O monte que está... Transfiguração. O monte em que Elias aponta quem é Deus, olha para o monte em que Elias aparece agora de fato, para mostrar quem é Deus. E a voz de Deus, este é meu filho. Sim. Este daqui é meu filho. Entende? Porque um monte olha para o outro. E por que Megido, então, está no meio desses dois montes? Porque a guerra é do Senhor. Aquele que venceu a guerra lá, com os profetas de Baal, é aquele que trouxe o Messias, o filho dele, para vencer as nossas lutas. E é esse que vai vencer as nossas batalhas. E, de fato, é bem em frente. Se colocar, na verdade, o Carmelo e olhar, é uma linha. Uma linha reta. Os nossos olhos conseguem ver os dois daqui. Plenamente. Incrível. Quando nós temos tá no meio. Tá no meio o vale. Quando nós temos um clima favorável, né, de muito sol e sem essa nuvem, né, que a gente está vendo aqui, neblina, nós conseguimos ver os dois montes. Eles estão mais perto do que o que nós pensamos aqui agora. Eles estão bem perto, os dois montes. Que incrível. É a Bíblia na geografia. E tem um espaço muito grande, mas
ligados, na verdade, o que aconteceu na sociedade em que Elias vivia, o que aconteceu na sociedade onde Jesus, o Messias, aparece, e o que acontecerá, que está reservado bem no meio desses dois acontecimentos. Então a gente vê na linha de tempo o passado anterior, o Jesus e o futuro. Nós vemos a linha de tempo completa. Incrível. Nós estamos na linha de tempo da Bíblia. Entende? Por isso, estudar a Bíblia aqui em Israel, a Bíblia se torna real. Não que seja, não que ela não real, seja real. mas ela pula de dentro para fora. Ela pula de dentro para fora. Ela salta das páginas assim, ó. Ela vai saltando. Né? Está na geografia e falando sobre a história traz um grande significado para a nossa aprendizagem. Totalmente, totalmente. Fantástico. Você vai mais profundo, você entende. Já começa a imaginar exatamente aí que você sente. Só aqui, talvez, quem esteja assistindo possa ter uma clareza, mas não tão emocionante quanto estar aqui. Porque você está diante da onde Deus, através do profeta Elias, a oração que ele fez, enviou o fogo dos céus e se mostrou Deus sobre todas as nações, e ao mesmo tempo olhar para um monte onde propriamente Elias e Moisés, aonde o diabo não pôde, Satanás não pôde encontrar os seus corpos físicos, porque foram arrebatados, levados aos céus. Você vê aquele monte onde aconteceu a transfiguração, apontando exatamente para o Messias, que era o Deus que haveria de vir sobre esta terra. É incrível, sensação única, abriu completamente os olhos, né? A fé é uma coisa interessante, mas estando aqui, vivendo a fé, é absolutamente diferente. É verdade. Obrigado. De nada, é um prazer, é uma alegria. Nossa, incrível, incrível. Junto com a professora Carla Damasceno, mostrar para você que está aí conosco nesse projeto Betel em Israel. Fique com a gente e mais tarde, no próximo vídeo, você conhecerá muito mais sobre a Terra Prometida.